Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein? Estamos aqui de volta hoje com o quadro Marilza Entrevista neste sábado. E hoje teremos a entrevista com o governador Juvenal Antônio da Silva, da gestão 2009-2010, do distrito 4430 do Rotary. Os meus cumprimentos e as boas-vindas para esta entrevista. Juvenal Antônio da Silva. Boa noite, Marilza. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversarmos, bater um papo nesse tão prestigiado canal do YouTube comandado por você. Vamos voltar assim no tempo, não é? Há muitos anos atrás, depois você diz há quantos anos atrás que isso aconteceu, um momento assim que o motivou a ser um rotariano. O momento que motivou a ser rotariano, na verdade, foi há muito tempo. Eu me formei em 1972 na Faculdade de Direito. Eu já trabalhava na Suzano Papel, já era casado, já tinha um filho. E o saudoso Shinichi Masuda era o nosso dentista meu e da Celina. E todas as vezes que eu me consultava lá, ia lá tratar dos dentes, ele me convidava para entrar no Rotary. E no começo eu fui dizendo não queria, não tinha interesse e tal, porque eu não me achava à altura das pessoas que participavam no Rotary naquela época. Naquela época tinham todos os médicos da cidade, tinham grandes comerciantes, entendeu? Só grandes autoridades. E eu não me sentia em condições de ser rotariano. Então, todas as vezes que eu ia ao dentista, o Shinichi insistia para mim participar do Rotary. E aí, de tanta insistência, ele convidou e nós fomos algumas vezes, normalmente em reuniões festivas. E nessas festivas, sempre naquela hora do companheirismo e tal, havia os sorteios e a Celina sempre era sorteada. Então isso foi cativando tal. Eu trabalhava com o Morimoto era o médico da Suzano Papel, e nós nos encontrávamos todo dia de manhã na nossa atividade profissional. E ele, um dia, ele era o presidente nessa época, e ele falou: Jornal, por que você não quer entrar no Rotary? Eu falei: não é que eu não quero, eu acho que eu não tenho ainda capacidade e condições de participar do Rotary e tal. Eu falei: não, você será muito bem-vindo e tal. E ele, com aquele jeitinho todo carismático dele, ele nos convenceu, ele veio em casa, conversou com a Celina, que a Celina já era paciente dele, ele fez os 3 partos dos nossos filhos, e aí a Celina também concordou, e aí nós aceitamos o convite, e em setembro, a primeira segunda-feira de setembro de 1974, nós fomos empossados, juntamente com o companheiro Mário Higashira, e o outro companheiro que era o Sebastião Augusto, que era um médico, anestesista, que depois saiu do clube. Toda semana nós temos uma reunião ordinária, não é? E eu reparei assim que existe assim uma sequência nessa reunião, na apresentação da reunião. Sabe que eu gostaria de saber se essa sequência ela é assim direcionada lá do Rotary Internacional para que todos acompanham o mesmo tipo de período, o mesmo tipo de programação nas reuniões ordinárias, ou cada clube fez um? Me explica como que aconteceu isso daí. E também diz, escolha um desses períodos que você acha mais interessante, mais propício assim para a reunião, e fale sobre ele.
Quanto à programação das reuniões ordinárias do clube, na verdade, há uma recomendação do Rotary Internacional. Então, cada clube tem a sua programação, mas todos os clubes seguem aquela sequência como nós seguimos aqui em Suzano. Há variações, às vezes, de um clube para o outro, quanto à nomenclatura e tal. Mas, em regra, a sequência é aquela, com abertura pelo presidente, depois o protocolo, depois o secretário, depois vem as programações, avisos, etc. e tal. Companheirismo, sempre tem companheirismo em todas as reuniões, e depois o encerramento pelo presidente. A melhor parte que eu vejo da programação de um clube é o período de programa. Porque o clube que não tem programa, ele fica vazio, a reunião fica vazia. Você entra, normalmente as reuniões, não agora que são virtuais, mas as tradicionais, elas são acompanhadas de uma refeição, ou um café da manhã, ou um almoço, ou um jantar. Então, por que falam-se companheiros rotarianos, jantarianos, por exemplo? São aqueles clubes que não tem nada. Você vai lá, janta e vem embora e não se produz nada. Outra coisa importante também nos clubes são os projetos. Clube também que não tem projeto não tem vida longa, entendeu? Mas dentro da estrutura da programação da reunião ordinária, o melhor período que eu acho é o período de programa. É um período muito cultural. Ele pode tratar de matérias rotárias ou não rotárias. Nós temos trazido, pelo menos no nosso clube, grandes oradores, grandes palestrantes, e isso motiva a trazer novos companheiros para se associar ao clube. Bom, a gente chegou já no meio da entrevista, não é? E sempre no meio da entrevista eu faço assim uma questão um pouco mais amena, ou não, depende do ponto de vista, não é? Eu vou perguntar o seguinte: quem é mais amigo? Aquele que percebe alguma coisa errada e avisa? Ou aquele que percebe alguma coisa errada e não avisa para não criar inimizade? No seu ponto de vista, que eu acho assim muito relevante, qual é melhor? A esta pergunta é complicado responder, entendeu? Se eu devo avisar um amigo ou não devo avisar um amigo se eu vejo algo errado. Às vezes as situações são muito pessoais. Então, nessas situações que são pessoais, às vezes você avisando, você está criando um problema maior. As coisas normais, quer dizer, os fatos normais, normalmente a gente avisa, né? Por exemplo, eu vejo um amigo que está aí com um problema da indumentária dele, com a mancha, com aberta, alguma coisa. Eu vou avisar, lógico. Não vou deixar ele passar constrangimento, né? Agora, às vezes, casos pessoais. E aí você pode criar um melindre, entendeu? Então, aí, às vezes, é até melhor você não avisar. Então, depende de cada caso e a gente vai atuar num caso do outro de uma maneira ou de outra. Obrigada, hein? Vamos voltar então ao assunto Rotary e vamos comentar agora o lema rotário que foi no ano de sua gestão 2009-2010. Quanto a esta pergunta, Marilza, quanto ao lema do ano rotário, quando eu fui governador, eu entendo que o presidente John Kennedy, ele foi muito feliz ao eleger este lema. O lema foi: o futuro do Rotary está em suas mãos. Os lemas rotários sempre são muito interessantes. E este lema de 2009, já com 11 anos, ele continua ainda atual em nosso momento rotário, porque o futuro do Rotary continua
nas nossas mãos e continuará sempre nas mãos dos rotarianos. Enquanto os rotarianos estiverem desenvolvendo o ideal de servir, dando de si sem pensar em si, e com o lema também de mais se beneficia quem melhor serve, o futuro do Rotary sempre estará vivo e sempre estará presente no coração de todos os rotarianos. Fazer o seguinte, vamos perguntar sobre esse plano de atividades que a gente tem um livrinho, não é? Nesse plano de atividades, eu reparei assim que existe uma comissão permanente de administração do clube. E eu vi também que você é o presidente dele nesta gestão 2020-2021. Fale um pouco sobre essa comissão para a gente se nortear dentro do Rotary. Quanto à comissão permanente de administração, ela é uma das 5 comissões que nós temos no Rotary. E a administração, ela é uma das mais importantes, porque a comissão de administração é aquela que está relacionada com todas as atividades do clube, entendeu? Principalmente na parte propriamente dita como administração. Então ela engloba todo, é como se fosse o gerente, a gerência do clube. Toda a parte administrativa do clube, ela está subordinada, está dentro dos requisitos da comissão de administração. Então lá você vai ter supervisionar a parte da secretaria, por exemplo, que é muito importante, o secretário, entendeu? A parte de programas, entendeu? A parte dos projetos. Então ela faz um acompanhamento de tudo isso e está em sintonia com o presidente. Então é o braço direito do presidente. Nós temos o secretário, que é o direto, e a comissão de administração é aquela que realmente ela verifica tudo aquilo que acontece de interesse no clube. Por exemplo, o companheirismo, entendeu? Também está subordinado à parte de administração, a parte de programas, onde você vai ver com o diretor de programas se tem palestrante, se não tem, entendeu? O cumprimento de todo o calendário, por isso que ela está lá no plano de atividades, ela tem um calendário anual e a administração, ela gerencia a funcionalidade de todo esse calendário anual com todas as atividades que têm que ser feitas pelos companheiros do clube. Eu queria que você falasse no final aqui sobre o Paul Harris, um pouquinho da história dele, para a gente poder finalizar essa entrevista de hoje. Falar sobre Paul Percy Harris é fácil. Primeiro porque foi o fundador do Rotary. Se não fosse o Paul Harris, hoje não existiria o Rotary, não existiria essa multidão de pessoas, quase 1.200.000 pessoas no mundo todo praticando o bem, trabalhando pela paz social. Mas quem era Paul Harris? Paul Harris era americano, ele nasceu no dia 19 de abril de 1868, na cidade de Racine, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele foi inicialmente criado pelos pais e depois foi criado pelos avós, né? Ele formou-se em Direito na Universidade de Iowa em 1896. E depois de formado em Direito, teve várias atividades, viajou muito, praticou várias atividades não relacionadas com o direito propriamente dito. E em 1896 ele se mudou para Chicago. E aí realmente começa a parte importante para o Rotary. Em Chicago, ele chegou numa época de ebulição mesmo, de corrupção, entendeu? E então ele precisava fazer amigos, né? Ele alugou um escritório, né?
e fez amizade com outro amigo que era advogado, né? E às vezes eles saíam para almoçar e ele via que esse amigo dele cumprimentava todos os comerciantes na rua, pessoas que cruzavam com ele. E ele falou: nossa, você tem tantos amigos, né? Ele falou: vou te apresentar alguns. E esse amigo do Poers apresentou alguns amigos para ele. E aí ele viu que dentro daquela selva de pedra lá que ele vivia, né, ele poderia criar um círculo de amizades mais fechado para desenvolver os seus pensamentos, tal, né? E ele resolveu, então, convidou alguns amigos, e com mais 3 amigos, eles resolveram fundar um tipo de um clube que fosse um clube de amizades, né? E de negócios também, e de preferência cada amigo tinha uma profissão, né? E aí que teve início a sementinha da fundação do Rotary, né? E os amigos eram o Sylvester Shelley, que era um comerciante de carvão, era o Gustavo Loer, que era um engenheiro de Minas, e tinha o Iran Shorey, que era um alfaiate, e ele era advogado. Então eles começaram a fazer assim reuniões preparatórias, a primeira no escritório do Gustavus, né, que era no edifício Unity, no centro de Chicago. E dali eles combinaram que eles iam fazer cada reunião no escritório de um deles. Então, de forma rotativa. Por isso, o nome do Rotary. E aí, posteriormente, em 1905, dia 23 de fevereiro de 1905, eles fundaram o Rotary Club, né? Que é o Rotary, inicialmente um clube em Chicago. Depois eles foram expandindo para novos clubes, né? E quando tinha já muitos clubes, eles fundaram uma associação, né? Uma associação de Rotaries, né? E aí essa associação foi aumentando, o número de filiados foi aumentando, até que se criou uma entidade maior, que era a junção de todos eles. Essa associação se tornou no Rotary Internacional, né? E o Rotary Internacional, então, está firme, forte até hoje, né? E muita gente perguntava o que é Rotary e tal. Aí, no início, o Rotary, na verdade, ele tinha, se pegar qual é o objetivo do Rotary, vai ter 4 objetivos. O primeiro deles, na verdade, é o companheirismo, e é o mais importante que eu vejo, que o companheirismo é definido, é conceituado como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir. E você veja que em todo o Rotary há muito companheirismo, e é dentro desse companheirismo que surgem as ideias que resultam em projetos. Esses projetos são estudados, elaborados e executados. E a partir do momento que ele é executado, ele vai servir uma pleia de pessoas, uma comunidade inteira, né? Isso é Rotary. O Rotary foi evoluindo ao longo do tempo, né? E nós estamos com mais de 100 anos, né? Uma organização centenária. E em 1976 foi pedido para alguns jornalistas, algumas pessoas com poder de síntese, né? Que fizesse uma análise e encontrasse uma definição para Rotary que fosse bem abrangente. Então, foi feita esse estudo e foi apresentada a definição que hoje vigora como a principal do Rotary, que é a seguinte: o Rotary é uma organização de líderes de negócios e profissionais reunidos no mundo inteiro, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. Isso é Rotary. Esse é o Rotary Internacional. Esse é o Rotary que nós praticamos. Esse é o Rotary que emerge do ideal de servir que você tem dentro de si, dentro do seu coração. Tanto que muita gente entra no Rotary e sai do Rotary sem saber o que é Rotary. Se ele não sentir o ideal de servir brotar dentro do seu coração, ele jamais será rotariano.
Então nós conclamamos a todos que conheçam o Rotary, entendam o que é o Rotary e com certeza terão grande melhoria em suas vidas. Muito obrigado, Marilza, pela essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o Rotary, sobre um pouco dessa organização mundial a qual estamos filiados há mais de 46 anos. E aprendemos muito com o Rotary. O Rotary nos deu muitas lições de vida e tivemos oportunidade também, nesse longo tempo, e principalmente quando fomos governadores, de atender a muita gente, de prestar muitos serviços e de fazer com que muitos rotarianos atuassem no nosso distrito e no nosso Brasil. Muito obrigado pela essa oportunidade e boa noite. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Eu estou muito feliz em poder levar esse conteúdo de muito conhecimento para quem é rotariano e para quem não é ainda, para quem vai ser um dia, não é verdade? Obrigada e até a próxima. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.